Fala pessoal, professor Gessé aqui, seu professor de ciências. Estamos aí nas ciências do 7º ano, ainda no caderno 1. Estamos em andamento no capítulo 3. Na aula de hoje, você pode acompanhar no seu livro didático a partir da página 41. Faça suas anotações e colete aquelas informações que você acha mais importantes durante nossa aula. Ainda continuando falando sobre a qualidade da água e os ambientes aquáticos, na última aula a gente falou sobre a estrutura do ambiente aquático, a divisão dele horizontal e verticalmente. Na aula de hoje a gente vai ver a divisão do ambiente aquático, certo? Em água doce e água salgada. Hoje vamos começar com os ambientes de água doce. Todos os ambientes aquáticos encontrados no interior de continentes, na parte terrestre, e ilhas oceânicas e com baixa taxa de salinidade, quer dizer, com baixa taxa de sal na água, são considerados de água doce ou docícolas. Tá? Então, rios, lagoas, açudes, os aquíferos, tá bom? Os poços, represas, cachoeiras, pântanos, água subterrânea de todos os tipos, riachos, fazem parte da categoria de água doce, certo? Então são corpos de água, a gente está vendo aqui um lago no Canadá, são corpos de água com um volume menor do que os ambientes de água salgada como o oceano, tá bom? Então os ambientes de água doce eles têm um volume menor, então eles estão mais propícios a sofrer alterações. Então anota isso, eles estão mais propícios a sofrer alterações. Esses ambientes apresentam características menos estáveis, certo? Qualquer coisa aqui pode alterar esse ambiente, tranquilo? Então, o que a gente pode citar como alteração desse ambiente aqui de forma rápida? Mudança de temperatura, tá bom? Oscilações de temperatura, disponibilidade de oxigênio na água, e também de nutrientes, a ação de agentes poluentes, tá bom? Então, para mim poluir um rio aqui é muito simples, né? Qualquer quantidade de lixo ele já consegue poluir o rio e causar alterações, certo? A variação do tamanho das populações e o volume e a intensidade da movimentação da água. Normalmente, rios eles perdem o volume em tempo seco e aumentam o seu volume em tempo de cheia. Mas isso acontece de forma bem rápida. Tá? Em ambientes como de água salgada, que tem um volume maior, eles não sofrem uma alteração como essa. O mar não seca e depois enche novamente de forma rápida como um rio. Tá bom? Então eles têm essa característica. Mas como eles são relativamente frágeis, a maior ação predatória sobre esse tipo de ambiente é a ação humana. Tá bom? O ser humano, de forma com o crescimento urbano, com despejo de esgoto doméstico, de indústrias, de agroquímicos, agrotóxicos, a retirada de mata ciliar, tá bom? E o assoreamento são uma das principais causas, tá? da fragilidade e da destruição desse tipo de ambiente. Naturalmente, ele tem um equilíbrio, tá? Mas quando a ação humana vem a atacar esse tipo de ambiente, rapidamente ele sofre alterações. Eu falei aí das matas ciliares. Matas ciliares são essas que ficam ao redor, tá? Na parte litorânea aqui, gente, em contato, tá bom? Com os rios. Essa vegetação que está aqui é chamada de mata ciliar, como se fossem uns cílios de um olho. Tranquilo? Elas são muito importantes, anotem isso, porque elas sustentam o solo para com que ele não entre, tá, dentro do rio e o rio fique raso e acabe secando. Então, as matas ciliares são bastante importantes. O assoreamento, que eu falei para vocês, é a diminuição da profundidade do leito do rio. Se eu não tiver essas matas aqui, tá, eu vou ter o depósito de material dentro do meu ambiente aquático e aí, galera, ele vai ficar raso e com isso, tá, ele vai secar de forma mais rápida. Tranquilo? Então,
a mata ciliar é muito importante ao redor dos ambientes de água doce. É muito importante ter vegetação. A gente tem aqui as planícies de inundação. É um tipo de ambiente de água doce. Tá no interior dos continentes. Período de inundação na planície amazônica. Certo? A gente vê esse mundão de água aqui. Existem até habitações que vocês estudam na geografia para esse tipo de região, né, das planícies de inundação. Tem uma época que tem a inundação e tem época que tem a várzea, que é a seca. As casas são feitas adaptadas para a época de cheia e para a época de seca, tranquilo? Então a gente tem aí, ó, entre, né, um ecossistema terrestre e um aquático, os limites às vezes não estão bem definidos. A natureza não diz, ó, aqui eu tenho um rio sempre desse tamanho e também vou ter uma parte seca sempre desse tamanho. Então não existe uma margem a separá-los, né? É algo bem relativo. No Brasil, como é muito comum observarmos as várzeas ou planícies de inundação. Essa que a gente viu aqui agora há pouco. Ó. Esse tipo de paisagem. Que são regiões de baixa altitude, anota isso, tá? O que é uma planície de inundação? Suas características. São regiões de baixa altitude, próximas de rios, periodicamente invadidas por suas águas. Essas planícies podem passar poucos dias ou até alguns meses alagadas, como acontece no Pantanal Mato Grossense e na planície amazônica. Depois de um período, né, ela volta a secar. Tá? Esse período de inundação acontece geralmente no verão, é quando a gente tem a maior concentração de chuvas. Então, quando a gente tem a concentração de chuvas de forma mais intensa, isso vai alagar, tá bom? Depois, né, a gente vai ter a época de seca e isso vai voltar. Tá? Mas a planície de inundação ela tem uma característica legal. Quando eu tenho uma época de cheia, tá? As águas elas levam nutrientes para a região mais seca. Quando o rio volta ao tamanho normal, mais seco, aquela região que foi inundada ela fica com um terreno muito fértil. E isso aí ajuda os animais, tá? Que vivem naquela região, que dependem da vegetação. A vegetação vai crescer por um certo período, depois ela some. Então, o ecossistema ele mesmo se equilibra, tá? Então, mas quando tem a ação do ser humano de forma indiscriminada, isso aí já acaba sendo desregulado. Aqui a gente tem uma imagem, galera, ó, do Pantanal na época de cheia, tá? É como se fossem florestas de água, tá? O Pantanal, uma planície de inundação, o Pantanal é um tipo de planície de inundação, é habitado por grande diversidade de espécies, né? A gente tem muitas aves, répteis, tá bom? Mamíferos e por aí vai dentro desses ecossistema que é a planície de inundação, que é um tipo de ambiente de água doce. Tá? Então essas são as informações que eu tenho para trazer para vocês sobre ambientes de água doce. Eu vou dividir essa aula em duas para que a gente possa falar da água salgada agora numa aula separada, tranquilo? Então, forte abraço e até a aula sobre ambientes de água salgada.